Primeiro ano, primeira live do ano de 2025. Estamos aqui começando no Zoom com as meus mesianos e as minhas mesianas lindas. Já estava com saudade. Ficamos aí, as quartas-feiras caíram todas no feriado. Ficamos aí um tempo afastados, mas também é aquele negócio que eu falo, né? Época de festa, a gente tem que comemorar, tem que brindar, celebrar com a família. Isso não vai fazer o menor impacto na sua saúde e no seu emagrecimento. Agora, né? Agora começamos a época, começamos o ano e começamos a nossa rotina com hábitos saudáveis. Agora já não há mais desculpa que vão ter as festas de início de ano e não sei o quê. Agora tem que começar com uma rotina saudável e ir fazendo isso. Né? Na verdade, é mudar aos poucos, ser bastante consistente. Tá? Ninguém precisa ser perfeito, ninguém precisa querer fazer tudo de uma hora para outra. Você tem que fazer, sim, todos os dias um pouquinho e cada vez mais, né? E cada vez melhor. E você vai dando os passos lentos que você chega em qualquer lugar. Uma pessoa que fala assim, olha, eu quero correr uma maratona. Pois é, se calhar vai ser difícil você correr uma maratona a primeira vez que você participar. Mas se por acaso você quisesse ir andando, você ia chegar, ia fazer os 40 quilômetros, ia demorar um pouquinho mais, mas ia chegar. Ou seja, aos poucos você chega em qualquer lugar. Tenha consistência e disciplina que eu tenho certeza que você consegue ir muito mais longe. E é isso, então agora a gente tem o início do ano, que é até aquela coisa, né, de agora vou começar o ano, vou começar a introduzir os hábitos, e é o tal negócio, né, vai colocando eles da forma que dê para ajustar na sua rotina. E a gente está aqui do MES, está aqui justamente para ajudar nisso, e por acaso, né, falando nisso, já vamos começar o ano com um desafio, que eu chamei o desafio do fígado limpo. Para quem não sabe, gente, o fígado é o órgão mais importante no emagrecimento de uma pessoa, tá? Porque ele é ali que vai ter a maior contribuição na oxidação de gorduras, na produção de enzimas que vão participar do processo de emagrecimento, na detoxificação das toxinas que vão ser liberadas porque elas estavam armazenadas na gordura. Não tem jeito. Se você não tiver com o fígado funcionando bem, você não consegue emagrecer. A gente sabe, a esteatose hepática, que é quando o fígado vira um armário de gordura, a esteatose hepática é um dos principais fatores da síndrome metabólica, que trava o seu metabolismo. Então temos que limpar o fígado. Então eu me reuni com o Daniel, com a equipe, e a gente resolveu fazer o desafio Fígado Limpo, que basicamente vai ser todas as técnicas que eu conheço que ajudam a limpar um fígado. Técnicas do jejum, uso de chás, uso de suplementos, a alimentação que vai ser favorável para o seu fígado. O que é? Retirar as coisas que mais atrapalham o funcionamento dele e colocar as coisas que mais ajudam. Então é isso que vão ser as receitas do desafio Fígado Limpo. Então você vai ter ali os chás para você utilizar no jejum, os chás que mais ajudam a limpar o fígado. Esse desafio, inclusive, ele foi lançado agora, né? Porque é a época que, se calhar, a gente mais sujou o fígado, né? Com o álcool do fim do ano, né? Com os docinhos e a rabanada, que alguém falou aí que não comeu nenhuma rabanada, mas muitos devem ter comido, né? E o açúcar, ele é uma toxina para o fígado, né? Tanto do álcool quanto o açúcar da frutose mesmo, do açúcar refinado. Então, esse desafio Fígado Limpo, desafio criado pela primeira vez aqui para o pessoal do MES, vai ser introduzido a partir de segunda-feira, no sábado. Vocês vão receber um e-mail para já fazer aquela inscrição inicial, colocar os dados, etc, etc. E depois a gente vai acompanhar, tá bom? Inclusive, quem puder, quando fizer a inscrição com os dados, tiver uma análise recente, coloca também os dados da função hepática, tá bem? Que são as transaminases e a gama-GT, basicamente esses marcadores que a gente consegue no sangue ver como é que tá a sua função hepática, tá bem? Isso é só colocar lá no questionário que depois a gente acompanha. Tem mais alguma coisa que quer falar, Dani? Eu esqueci? Não, é isso aí. É isso? Para vocês responderem no formulário já foi colocado na plataforma. No sábado vocês vão conseguir fazer download então, do desafio Fígado Limpo. Lembrando que a ideia é o desafio fica disponível no sábado para vocês lerem o desafio, começarem a preparar, olhar as receitas, começarem a preparar aquilo que na segunda-feira começa. Será um desafio de 15 dias, como já estão habituados, e o foco é, como o doutor falou, ajudar aí na limpeza do fígado. Sem mais demoras, então vamos começar aqui a nossa ronda de perguntas que os alunos do MES enviaram. E a Elizabeth perguntou: bom dia, Dr. Rodrigo, estou a fazer RA bioidênticas, suplementação selênio, K10, Q10, vitamina D, metil B12, metilfolato, ômega 3, ferro, ZMA,
Darflon, esta semana na consulta de acompanhamento com análises, resistência insulínica, mais... Eita ferro! Pera aí que teve um acidente aqui, né? Ai, meu Deus do céu. Caiu aqui meu negócio no meu telemóvel. Cara, que foi um acidente aqui. Desculpa, pessoal. Acidente de perder água inteira em cima do telemóvel. Pronto. Acho que eu já limpei. Então é a prova d'água. É? O Samsung é? Desculpa, pessoal. Caiu aqui o negócio. O foco que eu coloquei. Pronto, desculpa, Dani. Então ela fez a suplementação toda. O que aconteceu mais? Tá, com as análises mostram resistência insulínica, mais risco cardiovascular, indicadores de inflamação alto, talvez doença autoimune. Sei com dieta metformina e dieta cetogénica para desinflamar, eliminando hidratos. O que posso fazer para evitar os HC, mas também a carne se ficar em déficit nutricional? Muito obrigado pelos seus ensinamentos e disponibilidade. Tá, então vou resumir até inclusive o pessoal do Instagram que você não quis entender. Ela tava fazendo uma suplementação completa, etc. Até pelo que eu vi aí, fazendo alguns hábitos saudáveis e foi fazer análise, está com resistência insulínica, né? E níveis de açúcar altos, essas coisas todas, síndrome metabólica que ela falou. E aí foi no médico e o médico prescreveu dieta cetogênica e metformina. Não é isso? Metformina e dieta cetogênica. E ela quer saber como é que ela pode se livrar dos carboidratos e das carnes e ficar bem, né? Então, primeiro ela tem que entender. Pronto. Quando ela fala, agora eu vou fazer uma dieta cetogênica, ela não pode se livrar das carnes, tá? Porque a dieta cetogênica tem a proteína animal como uma das bases da alimentação. Por quê? Porque quando você tem ali, quando você vai fazer uma alimentação, você tem dois substratos energéticos, que é a gordura e a glicose, né? Ou os carboidratos ou a gordura. Você não pode tirar os dois, né? Eu vou fazer uma alimentação à base de proteínas, tá? O que é? Vai tomar shake de whey protein a vida inteira? Porque se você comer carne, você está comendo gorduras também. Então não dá para tirar gorduras e carboidratos. Deu para entender? Quando você faz uma dieta plant-based, você está mais voltado para os carboidratos. Quando você faz uma dieta cetogênica, está mais voltado para as gorduras, né? Um vai criar cetose, o seu corpo utilizar gorduras como fonte de energia, e o outro vai gerar glicólise, que é utilizar carboidratos como fonte de energia. Eu acredito que ambas as estratégias elas são favoráveis para um processo de emagrecimento saudável. A gente até no MES preconiza mais uma plant-based. Por quê? Porque eu penso muito no intestino. Quando você faz uma cetogênica só comendo carne, você esquece que você não tá usando fibra. E as suas bactérias, a longo prazo, vão sofrer. A curto prazo, é até uma estratégia terapêutica que pode ser utilizada. Aí, no caso, o médico não está errado. Ele passou a cetogênica e mais a metformina. Só que lembrar que isso daí não é uma estratégia de saúde a longo prazo. Nem uma coisa nem outra. A metformina hoje em estudos é muito alertada porque ela gera déficits nutricionais. É um químico, né? Eu não gosto particularmente de metformina. Raramente prescrevo para meus pacientes. Prescrevo quando tem uma resistência insulínica muito alta. Eu prefiro 1000 vezes uma estratégia de jejum e etc. Mas em relação à alimentação, o que aconteceu muito e acontece ainda hoje foi que a gente utilizou durante muito tempo carboidratos da forma errada, que foi até orientado pelas normativas, né? Os carboidratos como a base da pirâmide alimentar. As pessoas usavam os carboidratos refinados e aí o carboidrato hoje virou um vilão. Mas na verdade o carboidrato que é vilão é o refinado, é o pãozinho, é o processado, né? São os farináceos. Mas o carboidrato integral, gente, ele é um remédio, aprendam isso, ele nunca vai desregular o seu corpo. Você comer alimentos com carboidratos integrais, leguminosas, cereais integrais, tubérculos, frutas, isto, gente, é remédio, você pode utilizar. Mas pronto, você resolveu fazer essa dieta cetogênica com a metformina. Respeito e vamos aqui ouvir e seguir o que seu médico orientou. Não tem problema nenhum. Você não pode tirar as gorduras, você vai ter que comer as proteínas animais e as gorduras animais, porque é essa que vai ser sua fonte de energia. O que eu recomendo é, assim que você começar a sentir melhor, começar a tratar esse problema da resistência insulínica, volte aos poucos a introduzir os carboidratos integrais, porque eles são muito importantes, porque é ali que você tem a fibra, ali que você tem os fitoquímicos da alimentação, né? E faça estratégias de jejum. Eu, estudando essa área há muitos anos, entendi, e por isso que eu criei o MES, que a melhor estratégia é você visitar a cetose às vezes. Como é que você faz isso? Fazendo estratégias de jejum
E quando você comer, você sai da cetose e faz uma estratégia de dieta plant-based. Aí você preenche o melhor dos dois mundos. Você vai fazer cetose e você vai alimentar suas bactérias, você vai colocar fitoquímicos. Então, a alimentação do MES é justamente isso. É a plant-based com jejum. Você consegue entrar em cetose quando você está fazendo jejum e você consegue colocar os nutrientes todos quando você está fazendo alimentação na linha plant-based. O que acontece é, muitas vezes as pessoas fazem intervalos muito curtos de jejum. Comem pouco na janela alimentar, eu mando comer bastante fibra para ter saciedade, para poder fazer intervalos de jejum maiores. Eu acho que essa seria a melhor estratégia para você. Não seria agora ir para uma cetogênica, mas sim aumentar o intervalo de jejum e aumentar a quantidade de comida na janela alimentar. Fazer uma janela mais curta, com mais comida, e você depois fazer um intervalo de jejum maior. Entendeu? Dani? Sem som. E agora? É que você falar a ti. A segunda eu pergunto: é conveniente tomar a vitamina D3 com K2 numa única fórmula ou comprar as duas embalagens separadas e tomar esta suplementação separada? Tá, D3 e K2, tomar as duas juntas ou separadas? Não faz diferença. Menor diferença. Tem que usar de marcas de qualidade. Tá? Mas se você comprar as duas juntas separadas, as duas são lipossolúveis, as duas devem ser tomadas numa refeição e não faz menor diferença, tá? O que eu vejo é que muitas vezes as que têm as duas juntas, às vezes não tem doses satisfatórias. Então, por exemplo, a Nau tem uma de 1000 unidades de vitamina D e 100 microgramas de K2. Tudo bem, 100 microgramas de K2 até é uma dose razoável, mas 1000 unidades de vitamina D é uma dose de recém-nascido. Não pode ser, tá bom? Mas pode usar junto ou separado, não faz diferença. Aqui a Lúcia perguntou-nos o que é que o doutor acha sobre o açaí ser permitido. Então, o que eu acho do açaí? Então, assim, gente, açaí é um remédio. A minha secretária, ela é do Pará, ela até me trouxe um açaí da terra dela quando ela viajou ao Brasil agora nas férias. E aí você vê, né? O açaí é amargo. O açaí é igual ao cacau. Quase que você não consegue comer ele puro, porque ele tem muitos fitoquímicos, muitos polifenóis, e os polifenóis, eles não têm um gosto gostoso, mas eles são um remédio da natureza. O que aconteceu? No Brasil, virou a moda do açaí que as pessoas tomam gelado. Elas tomam açaí cheio de açúcar. E no Brasil, no Rio de Janeiro, também com guaraná. Então você faz aquele gelado de açaí com açúcar e guaraná, e acha que aquilo ali é saudável. Aquilo ali não é saudável, porque aquilo ali tem alta concentração de frutose. Agora, o que eu faço? Eu peguei o açaí que a Daniela me deu, se a Daniela estiver vendo aí, beijinho, minha secretária linda, me trouxe esse açaí. Eu, todos os dias, quando eu vou fazer meu batido, que eu coloco lá uma fruta, que eu coloco lá os verdes, etc., eu coloco um pedacinho do açaí e eu bato junto no batido verde. O meu batido verde, ele fica roxo, tamanha potência do açaí. Ele até sobrepõe os verdes de uma couve, etc. E esse fitoquímico são as antocianinas. E aí o que acontece? Aí eu tomo no batido. Eu não consigo tomar puro, porque ele é muito amargo. Então eu não recomendo tomar açaí de shopping center, cheio de frutose. Pra mim isso daí é igual um gelado, tá? Pode tomar recreativo, se você tiver com muita vontade de tomar um gelado, mas não acho que isso é saudável, tá? Porque não é. Cheio de frutose, o preço que você paga é maior. Mas se você comprar o açaí puro, a polpa, aí isso você pode comer todos os dias. Aproveitar aqui esta questão para falar também sobre a moringa e se pode ser tomada em pó, em cápsula, qual é que será a melhor opção para ser tomada? Então, a moringa é um fitoquímico fantástico, né? Bom para energia. Eu tomo muito chá de moringa. Eu adoro de manhã. Um dos chás que eu uso muito na minha vida, que é um chá que dá vitalidade, é chá de moringa. Inclusive aquela marca Organic India, que eu falo muito, que eu gosto, né? Que é uma marca biológica, que tem a saquetinha que não é de plástico e etc. Ela tem uma composição tulsi e moringa. Então eu gosto muito de tomar esse chá de tulsi e moringa. Vou dar uma dica agora para as pessoas que estão me assistindo aqui, tanto no Instagram quanto no MES. Dica aí, primeira dica top de 2025. Eu ia até fazer um vídeo sobre isso, eu posso fazer. Eu, por exemplo, que tenho muita sensibilidade à cafeína, eu faço muito isso frequentemente. Vou dar uma dica para quem tem também. Eu adoro tomar café,
mas eu não posso tomar muito café. Então eu tomo um café de manhã, daqueles largos, tipo americano, que é meu único café do dia, e logo a seguir eu faço um chá de Tulsi. E esse chá normalmente é esse que eu falei, Tulsi com moringa. Por quê? Porque a Tulsi é uma planta adaptógena. Então aquele pico que o cortisol pode fazer, né, pela liberação adrenérgica do excesso de cafeína do meu corpo, que é mal metabolizado, quando você toma um chá adaptógeno, você não fica tão agitado. Então tomar um chá adaptógeno ou até um suplemento adaptógeno, você pode tomar um comprimido de ashwagandha, você pode tomar um comprimido de L-teanina. Depois que tomar um café, você não vai fazer aquele pico de adrenalina e cortisol que faz você ficar muito excitado com o café. Então isso eu descobri, né, lendo há muitos anos atrás, e eu faço isso na minha rotina e eu acredito que muitas pessoas podem se beneficiar, principalmente as pessoas que, como eu, têm um polimorfismo de metabolismo da cafeína. Então se beneficia muito. Então eu, quase todos os dias de manhã, depois de tomar meu café, eu tomo um chá que tenha Tulsi e às vezes eu tomo esse de Tulsi e moringa, tá? Recomendo. E você pode tomar em cápsula, em chá, extrato ou tintura, tudo isso, desde que seja de qualidade, está valendo. Uma questão que foi colocada também pela Lúcia, mas que também está presente noutras alunas do MES, está relacionada com a qualidade da água. A Lúcia perguntou sobre os filtros da água, mas também é muito comum os alunos do MES perguntarem questões sobre a água hidrogenada e a sua opinião. Então, eu uso um filtro chamado VOA, que é um filtro que ioniza a água e mineraliza ela. Mas, na verdade, né, quem não tem essa possibilidade, você pode usar aqueles filtros da Brita, que não vão mineralizar a água, nem ionizar ela, mas consegue filtrar. Eu recebi uma vez um relatório da Brita falando que eles têm uma filtragem grande de metais pesados e flúor e cloro. Já vi estudos mostrando que não é tão boa assim como eles preconizam. Então, sei lá, a gente fica meio na dúvida. Existe o filtro de barro também, que é muito utilizado no Brasil. O filtro de barro é um filtro barato e é um filtro de qualidade. E outras marcas também de filtros. Eu acho que você não tem que comprar aqueles filtros caríssimos de 5 mil euros, tipo da Kangen, né? Que faz hidrólise da água, etc. Eu acho que não é. E também acho que ou seja, é um excesso, mas também acho que você não pode tomar água da torneira, né? E nem ferver a água. Ferver a água não serve para nada, tá? Você não vai tirar metal pesado, nem cloro, nem flúor fervendo a água. Então você tem que usar o mínimo recurso de filtragem que você possa. E se depois você quiser mineralizar a água, né? Porque, pronto, você não tem um filtro que mineraliza, esprema um limão na água, coloca um pouquinho de sal integral na água. Isso tudo mineraliza a água de uma forma natural, tá bem? E você pode consumir ela sem problema nenhum. Aqui outra questão é da Joana, que fala sobre o silicone na comida. Há uns tempos atrás aqui no Zoom ela falou sobre o silicone na comida, mas não quis dizer na comida em si, mas sim nos recipientes. Recipiente de silicone. Muitas vezes são armazenados. Se existe algum perigo, ou se pode continuar a usar? Totalmente contra recipiente de silicone, tá? Totalmente contra. Não vejo nenhuma justificação para uma pessoa usar recipiente de silicone ou recipiente de plástico. É claro que existem marcas e marcas. Existem marcas de silicone e até de plástico de mais qualidade e que elas juram que não vão liberar substâncias prejudiciais no alimento. Mas se você aquece, se você usa muito, se você passa uma faca ou um garfo ali e retira ali, né, o fundo, etc. Se você coloca alimentos muito ácidos ou alimentos muito gordurosos, isso tudo pode fazer uma reação química e liberar silicone e plástico no seu alimento. Então eu não vejo justificativa para uma pessoa usar esses produtos, sabendo hoje que eles são altamente tóxicos, tanto os derivados do silicone quanto os derivados do plástico. A gente vive num mundo intoxicado com isso. A gente não consegue se livrar de tudo. Os microplásticos estão no ar. Existem nanoplásticos que a gente não consegue ver. Eles são menores do que partículas que a gente consegue enxergar. E eles entram no nosso corpo. E eles ultrapassam a barreira hematocefálica, chegam no cérebro. Então, tem uns que a gente não pode evitar. Mas tem outros que a gente pode. Compra recipiente de vidro. Você vai no IKEA e compra aquele kit de recipiente de vidro e é baratinho. Não tem por que você usar de plástico. Ou então de aço. Aço inoxidável. Tá? É o que eu tenho lá em casa. É vidro e aço. Não tem o silicone e plástico. Isso já foi por lixo há muito tempo, porque isto vai liberar
toxinas no seu alimento, né? Bom, existem marcas de silicone de alta qualidade que diz que não libera. Eu não confio, eu acho que não deve usar. Continuando aqui, o Ana Sofia diz, doutor, o Sermin é um medicamento e tem alumínio. É perigoso para a nossa saúde? O Sermin, sucralfato, esse é um antiácido muito utilizado pela medicina, que eu não recomendo também, sou contra o Sermin, porque eu acho que não tem necessidade. É sempre assim, se existe uma alternativa mais segura, por que você vai utilizar uma que tem alumínio, né? Ah, mas é uma quantidade muito pequena de alumínio. A gente tem quantidade pequena de alumínio em um monte de coisa. Aí quando você vai ver, juntou tanta coisa que você está cheio de alumínio. E se você tem uma predisposição a Alzheimer, você pode ter uma demência, né? Os médicos nem dosam níveis de alumínio numa pessoa demenciada, mas todos deveriam, porque se você for ver na literatura, metais pesados é causa de disfunção cerebral. Então é um mundo que a gente vive muito intoxicado. Vamos evitar as coisas que a gente pode evitar. Então, desodorante com alumínio, a gente deve evitar. Ficar se entupindo de coisas em lata que podem liberar alumínio, vamos evitar. Cápsulazinha de café que tem aquela coisinha de alumínio. Pelo amor de Deus, você joga líquido quente para dentro do seu café, né, junto com alumínio. Não pode, todos os dias isso vai te intoxicar. E o sucralfato, você tem uma alternativa maravilhosa, o silício. Aquela marca que eu falo muito, o silício da Hubner, que eu não sei se eu tenho aqui um para mostrar, é aquela saquetinha de sílica que também faz o mesmo efeito do Sermin. Ele ajuda a proteger a mucosa gástrica. E não tem alumínio e tem um mineral que é bom para a sua pele, é bom para o seu cabelo, é bom para suas unhas. Ou seja, por que você vai usar um químico cheio de alumínio se você pode usar um mineral natural, sem alumínio, que te faz bem? Né? No meu conceito enquanto médico, né, a gente é primum non nocere. Primeiro, não faça mal. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o bem, vou fazer. A menos que uma pessoa use isso durante um tempo e depois fala, não está servindo para nada. Mas não é a minha primeira abordagem. Normalmente o paciente melhora muito. Usa silício 2 ou 3 vezes por dia durante uma semana. Não há gastrite que fique igual. Tá bem? Então eu sou totalmente contra o uso de Sermin. A Denise Oliveira, do México. Olhei tudo aqui. Doutor Rodrigo, estou em perimenopausa e os sintomas emocionais associados à depressão estão muito intensos e torna-se bastante desgastante. Existem alguns hábitos domésticos que pode aconselhar que deva fazer nesta fase com mais intensidade? Então alguém perguntou aqui, vende chá de moringa em Portugal? Vende. Essa marca que eu falei, Organic India, ela vende em qualquer negócio. Desculpa, eu estava lendo aqui, Dani. Ela está em perimenopausa, com sintomas depressivos. E quais é que são os hábitos domésticos que ela deve intensificar nesta fase para que possa combater estes então, efeitos? Mas em perimenopausa, com sintomas depressivos, provavelmente ela já tem indicação de começar a fazer uma suplementação hormonal, tá? Os hábitos do MES, eles podem minimizar esse processo. Quando você pega sol, faz aterramento, faz atividade física, dorme com qualidade, faz uma alimentação saudável, melhora seu intestino, você vai minimizar esses processos da perimenopausa. Mas o que vai resolver é você entender que não é para você chegar na menopausa para começar a se atentar a esses problemas. A mulher, quando chega na menopausa, ela já perdeu mais de 50% do seu colágeno. Né? Por quê? Porque já é uma fase tardia. Você não espera acabar a gasolina do seu tanque para ir no posto encher o carro, né? Você vê o que está quase acabando, você vai lá e coloca logo gasolina. Se você já está diminuindo seus níveis hormonais, o ideal é você equilibrar esses valores, né, com o estímulo natural e com uma reposição bioidêntica bem feita, para você não esperar aquela mulher ter problemas graves para depois tratar, né? A prevenção é justamente isso. Então, para não deixar a mulher perder massa óssea, você vai lá e faz a suplementação. Para ela não perder massa muscular, você vai lá e faz a suplementação. Claro, com atividade física junto. Para não deixar ela ficar com uma depressão, com brain fogs, e no futuro ter mais chance de ter uma demência, você vai e faz a suplementação, porque o estradiol no cérebro da mulher, ele é o maior estimulante de bem-estar. É o maior estimulante de neurotransmissores de prazer e de humor, etc. Estradiol. Por isso que a mulher, durante toda a fase reprodutiva dela, quando ela está chegando na menstruação, quando caem os hormônios sexuais, ela fica na TPM.
A TPM nada mais é do que a queda dos hormônios sexuais e faz com que a mulher fique depressiva, irritadiça, queira matar todo mundo e queira se vingar no chocolate. Entendeu? Porque ela tem ali uma baixa dos hormônios no cérebro. E a mulher na perimenopausa já começa a ter isso com mais frequência e o médico tem que, né, abordar isso da forma fisiológica, que é fazendo a suplementação hormonal. Na perimenopausa, não é na menopausa. Menopausa já é o seguro do carro depois do acidente. Elizabeth perguntou: bom dia, doutor. Há 2 anos fiz um tratamento à base de antibiótico para matar a bactéria H. pylori. Este tratamento trouxe consequências devastadoras, das quais coceira nos ouvidos. Para tratar, receitaram gotas à base de cortisona. Acalmou na altura, contudo, continuo com a coceira. Eu comecei a fazer o tratamento com o Micoquil. Será necessário fazer mais algum tratamento complementar ou algum tipo de suplementação diferente? Vamos lá, hoje o Daniel está falando mais rápido que eu, então eu tenho que aqui traduzir o pessoal do Instagram. Então ela teve o diagnóstico do Helicobacter pylori, começou aquele tratamento agressivo, né, que é o tratamento tríplice para ele erradicar o Helicobacter, lembrando que mais de 70% da população tem Helicobacter positivo, tá? Nos exames, tá? Helicobacter positivo no nosso estômago não é sinônimo de doença e tratamento, tá? Você só tem que tratar quando você tem úlcera gástrica, quando você tem displasias de mucosa, quando você tem muitos sintomas. Quando você tem um Helicobacter muito sintomático. Se você tem isso como um achado, eu fiz uma endoscopia e apareceu o Helicobacter. Não é para tratar, tá bom? O Helicobacter tá ali no nosso estômago, a natureza é perfeita. Se ela colocou a bactériazinha ali, ela tem funções e hoje já se sabe que o Helicobacter tem muitas funções de proteção do nosso corpo e equilíbrio da microbiota gástrica, tá? Então não é para erradicar todo o Helicobacter. Ela fez isso, eu não sei se ela tinha sintomas. O que aconteceu? Usou esse esquema agressivo, desenvolveu uma síndrome fúngica. Isso que ela tem é uma síndrome fúngica, que se manifesta, é muito frequente essa manifestação de ficar com comichão nos ouvidos, tá? Então ela destruiu uma bactéria, mas não só, destruiu várias bactérias do corpo dela e agora os fungos fizeram a festa. Ela começou a usar Micoquil, provavelmente vai ter que usar durante muito tempo, vai ter que usar na dose terapêutica. A dose terapêutica são 3 comprimidos 2 vezes por dia, são 6 comprimidos por dia. Você tem que fazer isso no mínimo durante 3 meses. Então são 3 comprimidos no almoço e 3 no jantar durante 6 meses. No mínimo. Segunda coisa, como você destruiu suas bactérias com um antibiótico potente, né, para matar Helicobacter pylori, matou todo mundo, eu chamo a bomba atômica, o que você tem que fazer? Probiótico, fundamental. Você tem que usar junto com o Micoquil um probiótico de largo espectro para ajudar também. Porque o que aconteceu é que com essa guerra, você matou suas bactérias e o fungo cresceu. Então você tem que fazer agora o contrário. Botar as bactérias boas, alimentar elas, muita fibra e fazer os antifúngicos naturais, tá? Então você vai fazendo o Micoquil durante muito tempo, usa o probiótico, come fibras, come óleo de coco, pode passar óleo de coco no ouvido, tá? Pode passar também no ouvido um óleo essencial chamado Tea Tree, que é o óleo de melaleuca. Ele também é muito bom para melhorar esses comichões no ouvido e essa síndrome fúngica. Então faz isso, óleo de coco no corpo todo, toma óleo de coco, toma banho de óleo de coco, tá? Pode ser TCM também, o ácido caprílico é um dos principais, porque ele vai formar a monocaprina, e o ácido láurico vai formar a monolaurina, que tem efeito antifúngico, manda bastante bactéria e pronto, né? Agora você só tá agora restituindo uma coisa que você destruiu. Eu não sei se você tinha indicação, tá? Se tinha indicação, tinha que ser feito. Mas o problema é que eu vejo pessoas que não têm indicação, fazem esse esquema, ficam cheios de efeitos colaterais e aí pronto, né? Fez sem motivo e fez mais mal do que bem. Tá? Paula Lessa, que é do MES 15. Paulinha. Perdi 12 quilos. Parabéns, Paulinha. Com exercício físico ao mesmo tempo. Ou seja, acabei por perder um pouco de massa muscular. Comecei a fazer um pouco de exercício físico. Ou seja, ela perdeu os 12 quilos e ainda não tinha começado a fazer exercício. E por isso começou a fazer exercício de força no ginásio e caminhadas. Contudo, ela tem alguns problemas de coluna, hérnias e artroses, e as dores agravaram um pouco com a perda de peso. Existe alguma coisa que eu possa fazer para melhorar?
Eu acho que as duas agravaram mais, não foi com a perda de peso, foi com a falta do exercício, tá bem? Porque você mesmo falou, não fazia, agora começou a fazer. Pois é, eu falo assim, a pessoa, exatamente, ela é exemplo do que eu falo, né? Você para perder peso não precisa de atividade física, eu tenho certeza absoluta. Tanto que você perdeu 12 sem fazer ginástica, só que você vai perder um pouquinho de massa muscular junto. E a gente não quer isso, principalmente numa mulher acima de 50 anos. Então, você pode perder peso, mas não é o ideal. O ideal é assim que você se sentir melhor, você começar a fazer uma atividade física. Perder os primeiros 5 quilos, você já mostra que o seu corpo já está metabolicamente ativo. Já é o momento para você começar a fazer alguma coisa, né? Sair dessa inércia e colocar o corpo em movimento. Eu tenho certeza, se você com 5 quilos já tivesse começado a fazer atividade física, nesse momento você não estaria com essas dores. Porque a atividade física, ela é analgésica. A atividade física, ela lubrifica as articulações. A atividade física, ela libera citocinas anti-inflamatórias. O nosso músculo, quando você ativa ele, para desinflamar o músculo, ele produz muitas citocinas. Só que essas citocinas, elas também funcionam para desinflamar outras coisas do corpo. Por isso que já sabe hoje, por exemplo, que a atividade física é boa para quem tem depressão. A depressão, ela se manifesta muito como uma inflamação no cérebro. E se você faz atividade física, o efeito anti-inflamatório da atividade física vai desinflamar também seu cérebro. Por isso que é assim, a atividade física é fantástica para tudo e é fundamental sim. No MES a gente indica muito. Eu só digo que numa fase inicial, às vezes ela não é o principal pilar e às vezes pode até ser prejudicial, porque se você está com excesso de peso, também fazer atividade física pode ser prejudicial, né? Para você, inclusive, é um problema cardíaco, né? Uma pessoa que está com um problema de peso deve ter gordura até nos vasos do coração. Então tem que ter cuidado, tem que limpar isso antes. Nessa fase, eu recomendo você começar a atividade física aos poucos e pode fazer suplementos que vão melhorar isso de forma natural, né? Não nunca começar com químicos, mas você começa, por exemplo, com a glucosamina, condroitina, arpagofitum, que é um analgésico fitoterápico, uma outra planta chamada boswellia, você também pode usar metilsulfonilmetano, ácido hialurônico, vitamina C, a cúrcuma, né? Doses altas de cúrcuma na suplementação, por exemplo, pode chegar a tomar 1 grama de cúrcuma por dia, porque ela tem um efeito anti-inflamatório natural potente, ajuda no processo de emagrecimento e também vai melhorar essas suas dores e vai fazer atividade física. À medida que você for treinando, eu tenho certeza que essas dores vão melhorando naturalmente. Uma pergunta recorrente nos alunos, que está principalmente, né, aqui no caso do público feminino, está relacionado com o consumo da pílula. Se as pessoas que tomam pílula, as mulheres que tomam pílula, podem fazê-lo em jejum ou se a mesma quebra o jejum. Não, a pílula anticoncepcional, ela não quebra o jejum, tá? Ela não quebra o jejum, mas ela atrapalha muito. Tá? Porque a pílula anticoncepcional, ela desregula os hormônios femininos, né? E uma das coisas que a pílula anticoncepcional mais faz, e eu garanto, uma mulher que toma pílula anticoncepcional pode pedir análise que ela vai ver que ela tem o cortisol alto, tá? A pílula anticoncepcional é um estresse químico pro corpo. Quando a gente fala de estresse, a gente pensa sempre no estresse emocional, mas a pílula é um estresse químico. Você está colocando ali hormônios sintéticos, substâncias sintéticas que simulam hormônios. Todo o seu corpo fica estressado. O fígado, por exemplo, ele aumenta muito uma proteína chamada SHBG, porque ele quer tentar proteger o corpo desse excesso de hormônio, que na verdade não é hormônio, é um químico. Então fica aí uma loucura. Então, quando você aumenta muito o cortisol, como o cortisol é muito importante para você manter bem o jejum, é o hormônio que vai fazer você conseguir ficar muitas horas em jejum, porque ele é hiperglicemiante. Se você fica utilizando pílula, você vai ter sempre o cortisol alto no corpo. E aí o seu corpo cria uma coisa chamada resistência cortisólica. Resistência cortisólica é o seu corpo não responder mais ao cortisol. Aí é aquela mulher que não consegue fazer jejum. Ela fala, eu não consigo fazer jejum. Por quê? Porque tá sempre com fome, tá sempre cansada. E o motivo é, a pílula gerou um estresse químico no corpo. Entendeu? Não é que quebrou o jejum, ela atrapalha o jejum. Entendeu? Paula Portugal, voltando aqui ao assunto da menopausa. Tenho 57 anos, estou a passar pela menopausa, trabalho com crianças pequenas e sinto cansaço e muita falta de energia. Chego a casa e o corpo pede muito descanso. Existe algum hábito do mês que eu possa fazer para me ajudar nesta falta de energia? Pronto, Dani, assim, eu peço desculpa mesmo, eu estava lendo uma pergunta do Instagram, só fala o início da pergunta dela, como é que foi, eu vi que ela tem falta de energia. Está a passar pela menopausa, Uhum. Ou seja, tem 57 anos,
anos, está a passar pela menopausa, trabalha com crianças e sente muito cansaço e falta de energia. Se há algum hábito doméstico que ela possa fazer ou reforçar para combater esta falta? Então, é assim, primeiro é aquilo que eu falo sempre, né? Ela tá na menopausa, a coisa que ela podia fazer, que era o mais perfeito para exponenciar a energia, é o hormônio de vitalidade da mulher. Qual é o melhor amigo da mulher? O hormônio que é considerado um hormônio que dá cancro. É a indústria da doença, querendo mostrar que fazer as pessoas ficarem doentes, as mulheres doentes. Então fala que o hormônio dá cancro. Mas o melhor amigo que existe no corpo da mulher chama-se estradiol. Nada é mais potente para dar vitalidade para a mulher do que o estradiol. E ela na menopausa deixou de produzir. Então, isso daí é uma coisa que devia ser avaliada e ver a possibilidade dela fazer reposição. Mas é assim, quando a gente fala em energia, né? Energia no nosso corpo significa o quê? Uma mitocôndria funcionando bem. A mitocôndria é o nosso centro de energia, né? É o nosso powerhouse, nossa casa de força. E aí, então, falou em energia, falou em mitocôndria. Tudo que você puder fazer para melhorar a potência da sua mitocôndria e aumentar o número de mitocôndrias vai ser favorável. O MES, ele foi muito desenhado para isso, né? Porque se eu quero emagrecer uma pessoa, eu quero que ela esteja gastando bastante energia. Então a gente tem as técnicas que exponenciam energia. O jejum vai ajudar a ter mais energia, fazer atividade física aumenta a energia, fazer os banhos frios, que eu tenho falado muito, é um boost para aumentar as suas mitocôndrias. Então, se você, como eu, não tem uma banheira de água fria em casa e não tem uma praia de Aveiro, como eu tenho aqui, começa com banho gelado no banheiro mesmo. E se você ainda não aguenta, começa com 5 segundos. Mas começa. Hoje à noite, todo mundo, quando for tomar banho, toma um banho quente e no final do banho quente, fica 5 segundos na água gelada. Já é alguma coisa. E você vai vendo que à medida que você vai fazendo, você vai cada vez conseguindo mais. Até você ficar como eu. Às vezes toma um banho frio o ano inteiro, até no inverno. E faço aqueles banhos de água fria, etc. Eu comecei aquela banheira de água fria que eu tenho agora em casa, comecei com 8 graus, fazendo 3 minutos. Agora eu já tenho 6 graus e já faço 10 minutos. E isso é condicionamento do nosso corpo. O que eu estou fazendo no meu corpo? Eu estou aumentando o número e a potência das mitocôndrias. E quando eu faço isso, eu noto que o meu corpo tem cada vez mais energia. Porque é ela que vai fazer eu ter energia. Então é aumentar as suas mitocôndrias. E quando a gente no MES também tem lá o módulo da suplementação, são os suplementos que ajudam a sua mitocôndria a funcionar bem. Então é por isso que lá a gente fala de coenzima Q10, lá a gente fala de magnésio, lá a gente fala das vitaminas do grupo B, lá a gente fala de zinco, né? São suplementos que ajudam a mitocôndria. A L-carnitina e etc. A Nanda perguntou: qual a melhor marca de frigideiras que recomenda para placas de indução? A sua placa de indução, Dani? É porque lá em casa não é de indução, eu não faço ideia. Mas eu posso dizer, você tem que procurar uma frigideira. Eu não sei qual a marca, não sei. Eu indico as que eu sei que são de normal, né? Mas eu vou falar assim, você procure no Google, de repente, se colocar assim, frigideiras de indução de cerâmica, esse cara vai aparecer algum set de frigideiras, panelas de indução de aço inoxidável, vai aparecer, ou então de vidro. Guarde sempre, são esses 3 materiais os melhores. Aço inoxidável, vidro e cerâmica. Os 3 são excelentes. Não vou dizer qual é o melhor, não tem o melhor, né? Os 3 são excelentes. Agora, o que você não pode usar, hoje o mais contraindicado que existe chama-se Teflon. O Teflon, ele enche a sua comida de substâncias tóxicas, infelizmente, que é o mais utilizado em muitas casas até hoje, mas infelizmente o Teflon foi uma invenção que deu errado, tá? Hoje os estudos que mostram os malefícios das panelas de Teflon, principalmente as que estão gastas, né? Depois de um tempo, que elas ficam liberando muito as substâncias antiaderentes que tem ali, realmente é uma coisa assustadora e que a gente deve evitar. E você vê, por exemplo, eu tenho um jogo de cerâmica em casa e ela é totalmente antiaderente. Você faz ovo, faz tudo e fica tudo maravilhoso. Não tem necessidade de você usar essas tecnologias aí do mal que deram errado. Pronto. Foi feito e deu errado. A Inês Miguel perguntou: doutor, existe algum chá que possa auxiliar no controlo da diabetes?
Sim, sim, vários chás, né? O diabético eu vou falar, assim, então uma estratégia que eu acho fantástica, né? Ela deve estar falando de diabetes tipo 2, tá? Eu vou falar sempre diabetes 90% da população. O diabetes do excesso de insulina, excesso de glicose circulando porque a insulina não está funcionando. Então eu vou falar, estratégia perfeita, né? Não existe nada melhor, só que você não ouve falar isso porque a indústria quer vender remédio. Isso não gasta dinheiro nenhum. Você fazer jejum, né? O jejum vai fazer você baixar a insulina, então você coloca a sua janela alimentar num período curto durante o dia e fica grande parte do seu dia sem comer, né? Então começa a comer, sei lá, meio-dia, 2 da tarde, para de comer 6 da noite. Faz uma janela de 4 a 6 horas, o resto do tempo você fica em jejum. Vai dormir com o estômago vazio, muito bom, melhora a qualidade do seu sono, melhora a melatonina, melatonina boa, melhora a sensibilidade insulínica. E de manhã, faz jejum, respeita seu cortisol, de manhã você não come nada. Nesse momento da manhã, fantástico você tomar chás que vão ajudar a baixar a sua glicemia e melhorar a resistência insulínica. Esses chás que eu vou falar, eles são bons para as duas coisas. Baixar a glicemia no sangue e fazer com que o seu receptor de insulina fique mais sensível. Vamos lá, lista. Chá de canela. Você pode colocar o pó de canela, pode botar pauzinho de canela, fantástico. Pode misturar nesse chá gengibre. Gengibre também é um chá excelente para melhorar a sensibilidade insulínica, tá? E é um chá bom para você tomar de manhã, porque o gengibre é um chá, né, que dá energia, etc. Chá de camomila, tá? Chá de camomila também tem estudo mostrando que melhora a sensibilidade insulínica. Um que é usado, inclusive, para emagrecimento, que é o chá de hibisco, tá? Chá de hibisco também tem controle na glicemia e ele é até docinho, então ele é bom para tomar assim durante a manhã, que aí te engana e você consegue ficar mais horas em jejum. E o chá verde. O chá verde também, eles têm muito polifenóis e fitoquímicos que te ajudam na modulação da glicemia. Então, basicamente, esses estão melhor. Canela, gengibre, chá verde, chá de hibisco e chá de camomila, tá? Esses daí são que eu sei que são os mais estudados. Deve ter mais algum aí que pode ajudar. Mas se você fizer isso fazendo jejum, você vai ver como é que sua glicemia melhora pra caramba. A Carla perguntou, doutor, gostava de saber, por favor, quais são os biomarcadores que o doutor Rodrigo aconselha a fazer análises para nós conseguirmos identificar se estamos em déficit de nutrientes, de vitaminas e hormonalmente. Então, esse é o pedido de exames que eu faço, né? As análises hormonais, que a gente pede os principais hormônios anabólicos no nosso corpo, que vão diminuindo à medida que a gente envelhece, né? Os hormônios sexuais, testosterona, estradiol, progesterona, dehidroepiandrosterona, pode, se quiser, pedir o hormônio do crescimento, os hormônios tiroidianos, né? A gente pede os hormônios da tireoide, a insulina, muito importante, pedir a insulina em jejum, para ver se você tem ali algum processo de resistência insulínica. Quando eu faço a dosagem dos nutrientes, né, lembrar, eu vejo muito pedido de exame de sangue eu vejo assim, pronto, tá rasgando dinheiro, porque não tem o menor valor. Pedir minerais no sangue, por exemplo, não tem valor, porque o nosso corpo, ele não reflete os níveis no sangue, não refletem os nossos níveis intracelulares, que é o importante. Então, pedir magnésio no sangue, isso não tem valor. Né? Pedir potássio no sangue vai ter um valor para avaliação de doença, mas não para avaliação de suficiência. Algumas vitaminas têm valor, por exemplo, a vitamina B12. Tem valor porque a B12 o nosso corpo armazena. Então é interessante. A vitamina D, o nosso corpo armazena a vitamina D. Dosar a vitamina D no sangue é interessante. Dosar a vitamina K2 não tem valor. Ela não é armazenada no nosso corpo. Então você não tem que dosar, ela é um fitoquímico, né? Não vai armazenar no nosso corpo. Então é basicamente isso. Você dosa alguns minerais, algumas vitaminas e dosa os minerais quase nenhum, né? O sódio, por exemplo, mas também o sódio nosso corpo. O sódio e o cálcio não tem muito valor a dosagem, porque o nosso corpo tem mecanismos de equilíbrio dele no sangue, né? Então você vai ver ele no corpo normal, mas não necessariamente a sua fisiologia está normal. Você sempre, por exemplo, para ver o cálcio, você tem que pedir o paratormônio e a vitamina D, que aí você tem uma tríade aí para saber como é que está o seu metabolismo do cálcio. Mas é basicamente isso, né? Você pede esses exames e depois tem que ser acompanhado por um médico, né? Não é o paciente que vai avaliar isso. Isso aí, exatamente. Sempre importante acompanhamento. Uma questão aqui, que eu não sei o nome, porque só aparece o número do telefone, mas faço jejum e tenho tomado o conhecido e tão famoso Zinc Coffee como opção, dado indicarem ter propriedades benéficas e não causar vício nem sintomas semelhantes ao do café. Qual a sua opinião sobre?
Marketing total, minha gente. Eu conheço um monte de gente que é viciado nesses coffees. Super Coffee, Desincoffee. É bom pra caceta, né? Pois é, então desconfia. Então vou dizer o que eu acho em relação a isso. Primeiro, vicia. Segundo, porque não tem cafeína. Não tem cafeína o quê? Tem o Desincoffee que tem 200 miligramas de cafeína por dose, tá? Isso daí são 5 cafés expressos que você toma. Outra coisa, você ali, quando compra essas marcas, você com certeza não está tomando café de maior qualidade e nem os minerais e as vitaminas de maior qualidade. Você me desculpe, mas não é. Pode olhar na composição. É cianocobalamina, é ácido fólico, né? São todas aquelas vitaminas que a gente sabe que não são as melhores para o nosso corpo. São vitaminas sintéticas que o nosso corpo tem que transformar. Então eu sei que é gostoso, se quiser ter em casa, toma de vez em quando, em dia que você mereça, mas não toma na sua regularidade. Compre um café de qualidade e faça de manhã um café que fique gostoso e que seja saudável. Eu gravei hoje um vídeo, eu acho que até botei no Instagram, né? Eu gravei hoje um vídeo que vai sair no YouTube nas próximas semanas, é só o pessoal da equipe aí editar ele, e eu coloquei nesse vídeo o meu café que eu tomo todos os dias de manhã. Então eu expliquei nesse vídeo um café que eu faço com uma marca de qualidade. Eu faço um café com uma marca de qualidade, eu coloco 3 ingredientes, em vez de tomar o café puro, né, que eu gosto também, mas não é tão gostoso. Eu fiz um café que é uma delícia e eu coloco 3 ingredientes: um chocolate, um chocolate, uma gordura e outra gordura. E esses 3 ingredientes ajudam de manhã eu ter mais energia, ter mais disposição, ter mais raciocínio, mais foco, tudo sem quebrar o meu jejum metabólico, né? Porque, embora sejam fonte de energia, eu não quero mais perder peso, mas eu mantenho o meu corpo com a insulina baixa e o cortisol alto. Então, eu vou ensinar esse café no vídeo do YouTube, que vocês podem acompanhar agora daqui a muito pouco tempo, que eu lá explico direitinho as doses, essas coisas todas. Mas eu acho que isso é uma opção 10 vezes melhor do que você comprar um café industrializado, né? Que a gente não sabe a origem do café e que também não sabe que os ingredientes que tem lá não são os de melhor qualidade, embora eles falam que são, né? Outra questão aqui está relacionado com o óleo de fígado de bacalhau. Se o doutor indica e se tem alguma sugestão que possa dar no mercado que as pessoas possam tomar, se for indicado. Então, quem sou eu para falar mal do que a vovó recomendava, né? Se a vovó mandava tomar, tá na cara que é melhor do que a gente imagina. A nossa avó sabe tudo. E é verdade, né? O óleo de fígado de bacalhau, usado durante tantos anos, né? Pelo conhecimento popular, é uma fonte fantástica de gorduras boas, vitamina A, vitamina D, vitamina E, é maravilhoso. A gente hoje não usa tanto, né? Mas infelizmente, eu acho que é uma suplementação realmente muito importante. Só tem que achar uma de marca de qualidade. A Nau tem um óleo de fígado de bacalhau que é bom, Cod Liver Oil. Eu acho que o melhor que tem no mercado português é o da Nordic. A Nordic é uma marca dos países Escandinávia, né? E que tem um óleo de fígado de bacalhau excelente. Chama-se Nordic, óleo de fígado de bacalhau mesmo. Eu vende no site, por exemplo, da Nordic, e eu recomendo tomar esse, tá? Mas existem outras marcas que no mercado também são boas. Então, aqui a Giana enviou para o nosso e-mail uma questão sobre: doutor, tenho tido muito aerofagia. Por que será? Alguma sugestão de como minimizar? Então, a aerofagia, ela está engolindo ar. Ela deve estar com muita sensação que ela quis dizer, ela deve estar com muita distensão do intestino ou gases, né? Não sei, ela pode estar sentindo que está muitos gases. As técnicas que a gente fala para evitar aerofagia é comer devagar, mastigar bem. Hã? Arrotar. Tá, arrotar. Tá, então não é aerofagia, é eructações. Você está com muita eructação. Então vou dizer, o tratamento mais eficaz para natural, não é eficaz. O mais natural, mais eficaz você pode tomar uns químicos, mas eu não recomendo. O mais natural para você melhorar eructações e esses mini arrotos, etc. Faz chá de gengibre. Toma chá de gengibre bastante tempo. O gengibre, ele é procinético, ele é um procinético natural. Por isso que ele é inclusive bom para enjoo de grávida. E o gengibre, ele ajuda a diminuir essas eructações. Então usa bastante chá de gengibre. E um suplemento que você pode usar também é sais de Epsom, que é o sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio também melhora muito isso.
Eu recomendo, vou agora fazer uma marca, publicidade, a Nutergia tem um side Epson chamado ErgiClean. ErgiClean da Nutergia é o sulfato de magnésio com argila. Então você pode fazer uma dose na água, é uma colherzinha que veio dentro, e fazer de 8 em 8 horas. Você vai ver que também que essas eructações melhoram, sei lá, em 3, 4 dias já não deve ter mais, tá bem? Se fizer isso, gengibre, então, menos tempo ainda. Uma questão também que algumas pessoas foram enviando e voltaram aqui a escrever no chat do Zoom, a Tita reforçou, mas é uma questão de vários alunos que estamos a passar por uma fase onde se tem falado muito sobre a incidência de gripes e caso de gripes. Se há alguma sugestão que o doutor pode dar para combater ou melhorar o sistema imunitário para não passar por não ter que enfrentar estas gripes? Não é? Eu vejo aí todo mundo gripado. Hoje mesmo eu fiz uma consulta online porque ela nem pôde vir aqui porque ela estava toda gripada, etc. E aí eu perguntei, então, como é que você está aí de hábitos de vida? Doutor, no Natal você sabe como é, né? Abusão, não sei o quê. Eu vejo muitas gripes agora nessa fase porque as pessoas nas últimas semanas, quem adora a vírus, quem adora açúcar, vírus, né? A sua imunidade inata, que é a imunidade de proteção contra vírus e fungos, ela é altamente suprimida nas festas de fim de ano, porque você faz tudo que vai suprimir isso. Dorme tarde, bebe álcool, come demais, come açúcar e etc. Né? Eu tive comemorações de fim de ano, mas eu não abusei assim tanto, minha imunidade está ótima. E além disso, né, vocês sabem, eu estou fazendo direto banho frio com sauna. Isso é um boost imunológico. Eu tenho minha vitamina D a 140, isso é um boost imunológico. Eu faço minha suplementação diária com zinco, com NAC. Vou dar um suplemento que é muito bom para a imunidade também nessa fase. N-acetilcisteína, tá? Pode tomar 500 miligramas 2 vezes por dia. O NAC é muito bom para a imunidade. Outro suplemento que eu tenho tomado sempre agora nessa época do ano, glutamina. Glutamina, ela é fantástica. Eu já ouvi falar que glutamina dá cancro. Não, se você tem um cancro, glutamina é alimento para o cancro. É verdade. O cancro, ele faz uma coisa chamada glutaminólise, ele usa glutamina. Se você não tem cancro, a glutamina é usada pelas suas células de defesa para combater vírus e bactérias. Então, glutamina é um suplemento fantástico. Eu só vejo as pessoas falando de vitamina C, que eu também tomo e é importante. Mas a glutamina está antes da vitamina C, porque ela é alimento para a sua imunidade inata. Então, isso, N-acetilcisteína, glutamina, vitamina C, vitamina D, banho de frio, mais uma vez, intercalado com banho quente, esse washout, né? Esse choque térmico, isso é fantástico para a nossa imunidade, tá? E os hábitos de sempre, né? Dormir cedo, comer saudável, fazer atividade física, evitar álcool. Aí pronto, é isso que está faltando nas pessoas que estão com a imunidade baixa. Se alguém estiver me assistindo aqui e faz tudo isso que eu falei que eu faço, garanto que não está tendo resfriado há muito tempo que não tem nenhum. Nós esclarecer aqui, gente, as perguntas vocês vão enviando para nós, o suporte vai recolhendo as perguntas em dado e nós vamos respondendo de acordo com a ordem que vocês mandaram. Eu por uma questão de respeito, até porque há pessoas que podem não conseguir estar aqui em Zoom, mas que querem ter a sua dúvida esclarecida e que foi enviada antecipadamente, nós seguimos essa ordem. Se vocês colocam aqui a dúvida no chat, como já colocaram, não precisam colocar 10 vezes, porque eu estou a copiar e a colar nesse documento. Quando chegar a vamos responder. Hora, eu vou colocar essa pergunta ao doutor para o doutor responder, tá bom? Vamos responder. Não se preocupar. Nós temos 2 Zooms, temos um Zoom hoje, temos um Zoom na próxima semana. Em algum momento o doutor vai responder, mas todas as perguntas que estão a ser colocadas aqui, eu estou a copiar e a colar e a colocar junto do documento que foi enviado para nós, ou por e-mail ou no WhatsApp, para que o doutor possa responder aqui às questões, inclusive porque não consegue estar aqui presente por alguma coisa que o impediu. Tá e bom? Já aproveito até para pedir desculpa, pessoal, no Instagram, mas eu estou abrindo aqui para o Instagram para eles poderem acompanhar também, mas eu estou, né, priorizando aqui, porque tem muitas perguntas aqui no Instagram, eu fico até com pena de poder responder, mas a gente está dando prioridade, porque isso aqui é uma aula da turma do MES. Né? Eu estou abrindo aqui para o Instagram uma aula da turma do MES para vocês também acompanharem, mas é aqui o pessoal do MES que está fazendo as perguntas, então é por isso que o Daniel é que está fazendo elas, tá bem, gente? Diz, Dani. A Carla perguntou, doutor, para baixar triglicerídeos e insulina, jejum mais prolongado é a solução? Atividade física e alimentação, o que é que posso fazer para ajudar a baixar estes valores? É a pergunta e a resposta no mesmo item. Exatamente.
é assim, triglicerídeo alto e insulina alta, eles andam de mãos dadas, né? Porque a insulina vai fazer o seu corpo armazenar triglicerídeos, né? Não deixa o corpo ficar utilizando. É só uma estratégia de armazenamento. Então você tem que baixar a sua insulina. Primeiro, hierarquicamente, olhar para o hormônio que é o chefe que está mandando. Esse tem que ser o primeiro a ser calado, porque senão nada funciona. Por que a sua insulina está alta? Então você tem que ver. Pode ser porque você esteja comendo com muita frequência e o corpo está sempre liberando insulina. Vamos fazer uma estratégia para diminuir essa insulina, diminuindo a frequência com que você come. Intervalos mais longos de jejum. Eu falo, se você tem feito 16 horas e a sua insulina continua alta, o seu corpo não está funcionando com as 16 horas. Você tem que fazer intervalos maiores. Pode até fazer menos dias de jejum longos, mas vai fazer menos dias de jejum, mas vai fazer alguns dias de jejuns longos. Então, por exemplo, você faz 3 refeições, no dia seguinte você pula e fica 36 horas sem comer. É impossível você não entrar em cetose com 36 horas. Mas é possível você não entrar com 16 ou 18. Tem muita gente com 18 horas ainda está nos depósitos de glicogênio. Entendeu? Porque a insulina demorou muito para baixar, ela estava muito alta. Então, você tem que fazer menos jejuns curtos e mais jejuns longos. Entendeu? Isso é uma estratégia, é a melhor de todas. E junto com isso, se você, por exemplo, fizer atividade física, aumentando a massa muscular, para quem tem resistência insulínica, a melhor atividade física é aumentar músculo. Porque o músculo é o local do nosso corpo que tem mais receptor de insulina. Se você tem resistência, aumentando as portinhas, a insulina vai conseguir entrar mais facilmente. E aí diminui essa resistência. Entendeu? Então, fazer atividade física de resistência e fazer intervalos maiores de jejum é a estratégia que não tem erro. A Ana Oliveira perguntou: doutor, aconselha algum suplemento ou alimentação para ajudar a controlar as manifestações de psoríase no inverno? Então, porque no verão ela deve melhorar com o sol, né? Então, no inverno que tem menos sol, ela deve ter mais crise. Bom, primeiro deixar sua vitamina D no topo, né? Suplementação fundamental para quem tem psoríase no inverno. Vitamina D, vitamina A e magnésio, tá? A D e a A e o magnésio se interrelacionam, tá? O receptor de vitamina D, ele tem uma relação com a vitamina A, então é muito importante para quem tem problemas de pele, principalmente, suplementar sempre a D com a A. Eu digo, por exemplo, 10 mil unidades de D com mais 5 a 8 mil de A e o magnésio para ativar a vitamina D. Isso é fundamental. Mas aí eu vou dar uma dica para essas pessoas com psoríase, tá? Eu digo para a população geral com problema de pele isso. Particularmente para quem tem psoríase, que a radiação solar, não só pela produção da vitamina D, mas também pelos espectros de onda que ajudam a cicatrizar as lesões da psoríase, eu recomendo você comprar uma luz que simula a radiação solar. Hoje existe no mercado, são baratas, devem custar 60 euros, 50 euros. Você compra uma luz, eu não sei se chama luz solar ou luz com espectro solar. Coloca assim no Google que vai aparecer, com certeza. E você compra uma luz que tem a radiação do espectro solar, com os lux de uma luz solar. E você coloca ela na sua casa e você de vez em quando coloca na lesão da psoríase. É um tratamento natural. É como se fosse o PUVA, que é um tratamento que dermatologistas fazem, jogando radiação do espectro da luz azul na pele dos pacientes para melhorar psoríase. Você pode comprar essa luz e ter em casa e colocar. Isso vai melhorar até, sabe o quê? Depressão. Pessoas que têm tendência depressiva, se tiverem essas luzes, até melhora a depressão também. A Andrea perguntou: bom dia, estou com 325 de B12, está baixa por não comer muita carne. O médico me passou 1000 miligramas de dose máxima por 2 meses. Micrograma. Tá, e ela tá falando uma marca que é do Brasil, ela deve morar no Brasil. Isso não tem aqui em Portugal. Ela é do Brasil, né? Sim. Então. Mas essa marca é 1000 microgramas de B12, é metilcobalamina. Ela pode usar essa. 1 grama de metilcobalamina por dia é muito pouco provável que ela continue com deficiência, tá bem? Ela, se tomar isso, ela vai melhorar. Se ela tomar isso durante um tempo e continuar com 300 no sangue, ela tem problema de absorção. Aí ela tem que fazer o seguinte, ela tem que tomar sublingual ou intramuscular. Aí ela tem que mudar a via, porque ela não está absorvendo. E é muito comum isso, tá?
porque ela pode estar com o intestino inflamado. Então ela pode começar com a oral e depois avaliar, ou se quiser começa logo com a sublingual. Essa marca que ela falou eu acho que é oral, mas ela pode usar logo a sublingual. Aqui em Portugal tem a da Farmanord, uma B12 sublingual que é muito boa. Ou então ela usa outra intramuscular. Mas ela tem que jogar esses níveis acima de 800. Vocês veem, né? A B12 é uma das substâncias no sangue que tem os índices de referência do laboratório mais erradas. Porque se você for ver um laboratório, tá de 300 a 800. Aí chega paciente meu que tá com 400 e fala assim, doutor, a minha B12 tá boa, isso não precisa me preocupar. Eu falei, 400, meu filho? 400 você tem uma deficiência grave. A B12, o mínimo que você tem que ter no sangue é 800. Os valores ideais são 1.200. Que está fora do valor de referência. Mas o que eu posso fazer se os laboratórios estão errados? Né? A verdade, a média da população é o valor do laboratório, e aquilo dali a maioria das pessoas tem deficiência. E a B12 é uma vitamina fundamental para tudo. Então, eu acho que todo mundo se beneficia de vitamina B12, de suplementar, e você tem que ter níveis perto de 1.000 no sangue, tá? Não é 300 como ela tem, que com certeza ela está com deficiência. E aqui, por fim, a Nélia perguntou, o que pode estar relacionado com a descamação nos cotovelos? Alguma questão da alimentação? Sim, pode ser da alimentação. Descamação do cotovelo, a grande maioria dos pacientes vão ter uma coisa chamada deficiência de vitamina A. Tá? É muito comum, cotovelo e calcanhar. Aquele calcanhar gretado, deficiência de vitamina A, que pode ser por deficiência alimentar, que você está comendo pouco alimento que vai converter em vitamina A, como por exemplo beta-caroteno, né? Não está comendo beta-caroteno, ou também não está comendo alimentos que tenham vitamina A direto, como ovos ou como carnes, né? Então pode ser nutricional. Pode ser enzimático. Você pode ter uma deficiência da enzima que transforma o beta-caroteno em vitamina A. Chama-se beta-caroteno deoxigenase. E isso pode acontecer por um problema da tireoide. Então o hipotireoidismo também pode dar isso. Por quê? Porque ele não está convertendo em vitamina A. No final das contas, é tudo deficiência de vitamina A. Então, eu recomendo, a primeira coisa que ela devia fazer era colocar a vitamina A em níveis ótimos, tá? Então, pode fazer suplementação de 10, 15 mil unidades de vitamina A por dia, tá? No cotovelo, passa bastante óleo de coco, muito bom para essas descamações de cotovelo, etc. E vai ver a tireoide, tá? Provavelmente ela deve ter uma disfunção tireoidiana. Aqui na pergunta fica né, incompleto, mas eu tenho quase certeza pela minha experiência que ela deve ter uma disfunção tireoidiana. Muito bem, chegamos então ao fim aqui às dúvidas de hoje. Lembrando os alunos do MES que na próxima quarta-feira temos mais um Zoom do MES, onde serão respondidas a mais questões. Lembrando que quem está aqui que também é aluno do Clube AIU, amanhã temos aula do Clube AIU às 8 da noite, tá bom? Foi enviado hoje durante a tarde o link, amanhã recebem também o link. Esta sessão aqui do MES fica gravada e ficará disponível amanhã até à hora do almoço na plataforma do MES. Alguma dúvida que vocês tenham, podem entrar em contacto com o número do WhatsApp, já sabem, vou deixar aqui no chat. Se tiverem alguma questão podem enviar para lá, nós anotamos as questões e ficam na lista para a sessão da próxima semana, tá bom? Então é isso, gente. Amanhã, aula do clube, o tema vai ser alimentação que melhora o seu colágeno, tá? Eu vou falar sobre alimentos que vão melhorar a qualidade do colágeno do nosso corpo, tá? Como a gente pode exponenciar produção de colágeno. Lembrar que no sábado vai ser entregue o desafio do fígado limpo, tá? E vai começar na segunda-feira o desafio. Semana que vem temos aula aula ao vivo aqui do MES, tá bom? Pessoal do Instagram também, beijinho, obrigado pela presença de todos vocês. Eu desculpa não ter aqui respondido as perguntas. Hoje foi aqui para os meus mesianos e mesianas. Gente, excelente 2025 para todos vocês. Beijão, obrigado por tudo. Força aí no desafio Fígado Limpo. Lembrar que o fígado é o órgão mais importante que a gente tem que limpar para ter um emagrecimento saudável. Tá bom, gente? Beijinho, então. Até a próxima aula. Tchau, gente. Até amanhã. Recording stopped.